Oi, turma, vamos lá então. Nós vamos hoje iniciar a disciplina de nutrição dietética, tá? Essa disciplina é uma disciplina de 3 sábados, tá bom? E nós vamos hoje dar início com algumas noções, uma introdução sobre a nutrição, tá? Então, nessa disciplina a gente vai aprender bastante conceitos legais, coisas importantes para a vida e também para como profissional, tá? A gente sabe que eu sempre comento isso em sala de aula, que nós somos o que comemos, então esse conhecimento de nutrição é um conhecimento extremamente importante para nós, enquanto pessoas, enquanto profissionais, para que a gente também possa estar ajudando e dando informações necessárias, importantes para que as pessoas consigam ter saúde, manter saúde e prevenir doenças também, tá bom? Então vamos falar agora sobre as noções de nutrição. Então, gente, o nosso organismo, ele pode ser comparado a uma máquina. E assim como uma máquina, ela requer para o seu funcionamento óleos e graxas, a nossa máquina, que é o nosso corpo humano, ele exige o seu combustível, que no caso são os alimentos, tá? Então, a gente precisa alimentar o nosso corpo, alimentar bem, fornecer o combustível que ele precisa para que ele possa desenvolver suas atividades, o seu metabolismo de forma segura, para que assim a gente possa evitar, né, futuros problemas de saúde. Entretanto, este tem que ser de boa qualidade, variedade fornecida em quantidades adequadas. Então, gente, não é só fornecer o alimento para o corpo, o combustível, né? Mas fornecer um alimento de qualidade, com uma variedade e em quantidade adequada. Esses 3 pontos têm que serem colocados na balança, porque também eu não posso comer um alimento de qualidade, por exemplo, mas numa quantidade muito exagerada, tá? Que vai acabar me fazendo mal. Então, um pequeno descontrole nesses fatores é o suficiente para que o organismo não funcione bem, ocasionando sérias perturbações. E, e aí nós vamos falar aqui alguns conceitos agora, o conceito de nutrição, por exemplo. A nutrição é a ciência, ela estuda as necessidades nutricionais de diferentes tipos de organismo, as transformações impostas aos alimentos pelo organismo com a finalidade de utilizar os nutrientes nele contidos como fonte de energia e substrato para a formação de tecido. Então, gente, a nutrição é uma ciência, tanto é que existe um curso, né, uma graduação, existe cursos técnicos na área de nutrição, existem profissionais, eles têm autonomia para prescrever dietas para os pacientes, para prescrever dieta para as pessoas saudáveis também, que precisam, que querem ter um estilo de vida saudável, que querem prevenir doenças. Então, o profissional de nutrição, ele é um profissional autônomo também, tem autonomia, né? E justamente por ser uma ciência. Os alimentos é outro conceito importante, né? O alimento é toda substância que é introduzida no organismo, transformada e aproveitada, fornece material para o crescimento e a reparação dos tecidos, calor e energia para o trabalho. Então, alimento é aquilo que eu coloco para dentro do meu organismo, é o que eu como. E o nutriente, ele é o composto específico que é encontrado nesse alimento. Então, por exemplo, você come um feijão, o feijão é um alimento, e o que você vai retirar desse feijão são os nutrientes, tá? Então, o feijão tem, por exemplo, ferro, um dos nutrientes mais comentados e mais conhecidos do feijão, né? Que as pessoas comentam muito. Então, o ferro presente no feijão é um nutriente, e o feijão é o alimento, tá? Os nutrientes também podem ser encontrados nos solos e nos fertilizantes e são importantes para o crescimento e sobrevivência dos seres vivos. Os nutrientes, de acordo com a natureza das funções que desempenham, eles podem ser agrupados em diferentes categorias, tá? Os nutrientes podem ser classificados em reguladores, energéticos e construtores. Os nutrientes reguladores, eles exercem uma função de controle ou equilíbrio do metabolismo, protegendo contra as doenças. Quem são esses alimentos? Quem fazem parte desse grupo de alimentos reguladores? As vitaminas, os sais minerais, a água e as fibras e vegetais. Então, a gente vai ver mais na frente cada um desses grupos, tá bom? O grupo energético é aquele que fornece energia, combustível, para que o nosso organismo possa realizar suas funções. O maior exemplo desse grupo são os carboidratos e as gorduras, são eles que fornecem a energia que a gente precisa para poder desempenhar essas atividades cotidianas. E o terceiro grupo são grupos construtores, eles atuam na formação de tecidos orgânicos, no plano de renovação dos mesmos e principalmente no crescimento.
O grande exemplo aqui desse grupo são as proteínas. Então, como eu já havia comentado antes, por exemplo, um atleta, quando ele vai malhar, ele quer ter hipertrofia, ou seja, aumento da massa muscular, ele precisa se alimentar adequadamente para que ele tenha o resultado que ele quer. E a base da alimentação desses atletas, principalmente as proteínas, porque são alimentos construtores e são elas que vão fornecer a matéria-prima para que haja esse crescimento do músculo, essa hipertrofia, né? E eles também precisam de uma quantidade maior de carboidratos, justamente porque eles malham muito, né? Então gastam muita energia e aí precisam também tá ingerindo esses carboidratos, mas carboidratos bons, tá, gente? A pirâmide alimentar. Então, a pirâmide alimentar é uma representação gráfica que reúne informações importantes a respeito dos grupos de alimentos presentes na nossa dieta. Qual é o objetivo da pirâmide? É garantir o bem-estar nutricional da população, informando-a principalmente sobre as porções recomendadas de cada tipo de alimento. Então, gente, a pirâmide ela é uma representação gráfica, eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais na frente. Ela é uma pirâmide mesmo e ali são colocados os alimentos de forma bem lúdica, bem gráfica, para que a população consiga entender quais são os grupos que ela precisa ingerir mais de alimentos, tá? Então, existem vários tipos de pirâmides. Lembrando que cada país, cada região, ela possui uma pirâmide diferente. Por quê? Porque a necessidade nutricional desse povo é diferente. Por exemplo, a necessidade nutricional do brasileiro é uma, e a necessidade nutricional de um europeu ou de um norte-americano é diferente, tá? Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos se come muito fast food, é muito comum, né? Essas comidas mais processadas, né? E já não é muita realidade de outros lugares. Então, é baseado em cada cultura, em cada povo, em cada país, eles constroem essas pirâmides, tá? E no Brasil, a primeira pirâmide foi desenvolvida em 99. Entretanto, após esse período, ela foi recebendo mudanças, né? E em 2013, o Philip, ele fez um trabalho, escreveu um trabalho, o nome do trabalho é Redesenho da Pirâmide Alimentar Brasileira para a Alimentação Saudável. E aí, ele baseou essa pirâmide numa dieta de 2.000 quilocalorias e agrupa os alimentos em 8 grupos básicos, tá? Então, o primeiro nível da pirâmide, que é a base, tá os grupos de cereais, tubérculos, raízes. O segundo nível é o grupo das hortaliças e das frutas. O terceiro nível é o grupo dos leites e produtos lácteos, grupo de carnes e ovos e grupo das leguminosas e oleaginosas. E o quarto grupo, que é o topo da pirâmide, é o grupo de óleos e gorduras, o grupo dos açúcares e a base da pirâmide tá aqui pão, arroz, massas e batata, certo? Deixa eu marcar aqui para vocês, essa aqui, tá? Essa é a base da pirâmide. Já que é a base, então seria o grupo de alimentos que nós temos que consumir mais. E vocês podem perceber que esses grupos são os grupos que possuem os alimentos carboidratos aqui, que é o arroz, o pão, a massa, a batata, a mandioca. Ele deve ser a base da nossa dieta, uma vez que são alimentos que fornecem energia. A melhor opção é investir sempre em produtos integrais, porque fornecem fibra, tá? A segunda, aqui mais acima da base, nós temos a segunda categoria, que é o segundo nível da pirâmide, onde a gente encontra os grupos aqui de legumes, verduras e o grupo das frutas. Então, esses alimentos são ricos em vitaminas, minerais e além de fibras, e são chamados de reguladores, tá? Mais acima, nós temos o terceiro nível, que é o nível aqui onde nós temos legumes, verduras e frutas também, grupo de leites, lácteos, grupo de carnes, ovos, leguminosas, oleaginosas, que são os alimentos aqui que a gente vai categorizar com as proteínas também. Esse nível aqui é muito importante também, como eu falei, as proteínas são alimentos construtores, tá? Então é extremamente importante que esteja na dieta. E o último nível, aqui ó, o topo da pirâmide, não é porque é o topo que é mais importante de forma alguma. Tá no topo por quê? Porque é menor
e é uma quantidade que nós temos que consumir muito pequenininha, que é o grupo onde tem os óleos, as gorduras, os doces e os açúcares, tá? Então, esse grupo ele deve ser consumido de forma moderada, pois seu consumo exagerado relaciona-se a casos de obesidade. Nesse grupo, a palavra-chave, então, é moderação, tá, gente? Então, se está na base, deve ser consumido de forma mais, como eu posso explicar para vocês, de uma forma mais abrangente, né? Uma quantidade maior. E se está no topo da pirâmide, deve ser consumido de forma moderada, tá bom? Não esquecendo que essa pirâmide aqui ela é baseada numa dieta de 2.000 quilocalorias por dia. E também é importante a questão da prática da atividade física, tá? Então, qual é a importância da pirâmide alimentar? Ele é um instrumento, como eu disse para vocês, né? Importante porque ela ajuda a população, ela vai guiar a população e vai fazer com que essa população entenda, compreenda o que é uma alimentação saudável e como deve ser essa alimentação, tá bom? Os alimentos, então, que estão dispostos nas pirâmides por nível de necessidade, né? Como eu falei, os carboidratos, por exemplo, estão na base por serem necessários para o fornecimento de energia. Então, quando entendemos a necessidade de cada grupo de alimento, a gente compreende melhor porque uma alimentação saudável necessita de variedade, moderação e equilíbrio, tá? Então, quando a gente olha a pirâmide, a gente percebe que a gente precisa comer de todos os tipos de alimentos, escolher os melhores e saber quais são aqueles que eu posso comer mais e aqueles que eu preciso comer menos. Então, o Ministério da Saúde, ele propôs 10 passos para uma alimentação adequada e saudável e colocou esses 10 passos num um guia alimentar para a população brasileira, tá? Então, vou falar aqui para vocês desses passos. O primeiro, fazer de alimentos in natura ou minimamente processados a base da alimentação. Então, quanto mais natural for o alimento, melhor. Quanto menos embalagem você abrir, melhor, tá? E quanto mais natural, melhor, in natura. Segundo, utilizar óleos, gorduras e sal e açúcar em pequena quantidade ao temperar, cozinhar alimentos e criar preparações culinárias. Então, gente, óleo, gordura, sal, açúcar é o mínimo possível. Três, limitar o consumo de alimentos processados. Então, quanto mais processado for aquele alimento, são os enlatados, né? São processados, são os refinados, tá? O terceiro passo, evitar o consumo de alimentos ultraprocessados, tá? Quanto mais lata a gente tiver que abrir, quanto mais embalagem a gente tiver que abrir, mais processado ele é, tá bom? Então, a gente tem que evitar esses alimentos o máximo que a gente puder. Comer com regularidade e atenção em ambientes apropriados e sempre que possível com companhia, gente. Comer com regularidade. Alguns nutricionistas recomendam a questão da alimentação de 3 em 3 horas. Já existe outra linha de profissionais que acham que o jejum, por exemplo, é importante, principalmente para o emagrecimento. Então, isso aí vai depender, mas esse guia, ele fala que deve se comer com regularidade, tá? E em ambientes apropriados, então, de preferência nas mesas, evitar comer em sofás, em camas, em ambientes onde a gente possa se distrair também, tá? Porque quanto mais você se distrai comendo, você come mais, né? Você fica distraído ali assistindo alguma coisa, ou vendo alguma coisa e acaba que come mais do que o necessário. Fazer compras em locais que ofertem variedade de alimentos in natura ou minimamente processados. Então, preferir as feiras, né? Com alimentos naturais, frutas, do que a gente estar, por exemplo, indo em locais onde há uma grande variedade de alimentos processados. Sétimo, desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias. Então, é sempre importante você desenvolver, você aprender a cozinhar, fazer seu alimento e não depender de estar comendo fora, por exemplo. Porque aí, quanto mais você come fora, mais você come alimentos ruins. Então, quanto menos a gente tiver que comer fora, né? Quanto mais você desenvolve a habilidade de cozinhar e fazer alimentos saudáveis, mais você vai criando gosto e vai comendo melhor, tá? Então, por exemplo, quem trabalha fora e passa o dia fora, é sempre interessante fazer a marmitinha, preparar a comida antes, levar, e do que comer num restaurante, por exemplo, porque às vezes no restaurante você tem tanta opção e acaba que faz a escolha pelas opções de alimentos errados ou come mais do que deveria. E se você tivesse feito sua marmitinha, você teria comido melhor.
planejar o uso do tempo para dar a alimentação o espaço que ela merece. Então, gente, sempre separar o tempo para comer, tá? O tempo certinho, tenta evitar comer fora de hora, ter que comer rápido demais, tá bom? Dá preferência quando fora de casa a locais que servem refeições feitas na hora. Se você tiver que comer fora, então, preferência para restaurantes que façam comida na hora, comidas saudáveis, do que você, por exemplo, tá fazendo lanche, né? Tem gente que troca um restaurante para ir numa lanchonete comer, né? Então, quanto mais for comida de verdade, melhor. E o último passo, ser crítico quanto às informações, orientações e mensagens sobre alimentação vinculadas em propagandas comerciais, tá? Então a gente sempre tem que estar estudando, pesquisando, sabendo o que aquele nutriente, por que aquele nutriente é importante, qual a importância de eu consumir aquele alimento, ou por que eu não devo consumir esse alimento, tá? A informação, ela é a chave mesmo para que a gente tenha sucesso, para que a gente consiga ter uma alimentação, uma saúde melhor, tá? Por exemplo, tem muita gente que acredita até hoje que uma grávida não pode tomar refrigerante porque o refrigerante faz mal para o bebê. E não é verdade, o refrigerante não faz mal para o bebê. O refrigerante vai fazer mal para a grávida. Mal por quê? Porque vai aumentar os níveis de açúcar, porque ela vai ganhar mais peso, ela pode desenvolver um diabetes gestacional, tá? E, enfim, uma série de complicações. Então, a gente precisa saber, estudar, orientar os nossos pacientes de forma adequada para que eles se alimentem melhor, tá? E a alimentação é a chave do sucesso mesmo, certo, gente? Então, finaliza aqui a aula e vou deixar depois o espaço aqui para retirada de dúvidas, ok?